Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus permaneçam com todos. Amém. Quero convidar a gloriosa e amada Igreja do Senhor a abrir o livro santo na segunda carta do apóstolo Pedro. O capítulo é de número 3 e os versículos que vão do 8 até o versículo 13. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 3 e os versículos do 8 ao 13. E o texto sagrado diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça. O texto nos mostra algo espetacular. A segunda vinda de Cristo repleta de todo o esplendor de sua glória. E o texto nos traz o seguinte pensamento: o tempo de Deus, o fim do mundo e a esperança dos justos. Não basta que haja o tempo de Deus, não basta que exista o fim do mundo como nós conhecemos, mas é necessário que haja esperança no coração dos justos. E a gente percebe que esse título ele une 3 grandes eixos do texto. O primeiro é o tempo de Deus, que não se submete à presença ou à pressa ou à indagação humana. Independente do que eu, você, ou um incrédulo, ou um ateu, ou um cientista, ou um profeta, independente de qualquer ser humano, o dia do Senhor, ele não se submete à nossa pressa ou à nossa observação. A outra questão é o fim do mundo presente. Ele é certo, é real e descrito com linguagem solene aqui pelo apóstolo Pedro. A outra questão é a esperança dos justos, que não termina em destruição, mas em novos céus e nova terra. O justo, a esperança do justo, ela não se acaba, ela não termina, ela não chega ao fim com o fim dos tempos como nós conhecemos. Mas ela é só uma passagem para novos céus e nova terra. Escreve aqui para satisfazer curiosidades escatológicas, ou seja, para satisfazer relatos dos últimos dias, ou das últimas coisas, ou dos últimos acontecimentos, mas para fortalecer a fé e a santidade do povo de Deus, e não de qualquer povo, mas para fortalecer a fé e a esperança e a santidade do povo escolhido por Deus. E a gente olhando com um pouco mais de profundidade o texto, o tema é a certeza do dia do Senhor.
e o chamado à santidade, enquanto aguardamos a nova criação. Deus não nos chamou para viver de qualquer maneira. Ele nos prometeu novos céus e nova terra. Mas enquanto isso, enquanto aguardamos isso, Ele nos convida a vivermos em santidade. Na realidade, Ele não convida, Ele chama, né, a viver em santidade, a vivermos afastados do pecado. Uma das maiores crises da fé cristã ao longo da história é lidar com a aparente demora de Deus. Um monte de gente diz que Deus está demorando demais. Ao contrário, Deus está dando tempo aos incrédulos para se converterem. Todas as vezes que Ele vê que um justo está à beira do descaminho, Ele chama, né? Por isso que a gente não deveria entristecer com a morte do justo, porque Deus se alegra com ela. É para que ele não pereça. Então a gente percebe que a maior crise da fé cristã, do cristão entre aspas, ao longo da história, é simplesmente lidar com essa aparente demora de Deus. Alguns cristãos até dizem, por que Deus não acaba logo com isso? Por que Deus não mata Satanás de uma vez? Por que Deus não resolve esses problemas todos? Se Deus fizesse isso como o povo quer, Deus seria um ditador. Mas Deus é amor, justiça, bondade e misericórdia. Por isso Ele deixa que as coisas aconteçam dentro dos limites que Ele mesmo prescreveu. Onde está a promessa, né? Alguns perguntam, né? Por que Cristo ainda não voltou? Onde está a promessa que Ele fez? Onde está a promessa da sua vinda? Por que ninguém viu Ele chegando ainda? Essas perguntas já ecoavam no primeiro século. Se você ler aí o próprio capítulo 3, versículos 1 ao 4, o povo já estava perguntando isso aí. Imagina hoje, tanto tempo depois, que aqui no século, quando Pedro escreve, ainda estava no primeiro século, né? Era o ano 60 e poucos depois de Cristo. Se 60 e poucos anos depois de Cristo ter nascido, o povo já estava perguntando isso, imagina 2000 e tantos anos depois do nascimento de Cristo. Então, não é algo novo, essas perguntas, né, elas já ecoavam no primeiro século, não é algo novo. Depois você pode conferir aí no próprio capítulo 3, versículos 1 ao 4. Pedro, ele escreve a uma igreja pressionada por falsos mestres que zombavam da esperança cristã e negavam o juízo final. Imagina hoje, naquele tempo, já haviam pessoas dentro da igreja cristã, ou que permeavam, ou que tinham acesso à igreja cristã, ou pelo menos alguns cristãos, zombando, né, da fé cristã, pressionando aí a igreja do século I e zombando dela ao mesmo tempo. E, junto com isso, negando o juízo de Deus. Deus não vai fazer isso com ninguém, Deus não volta aqui, Deus não vai julgar ímpios, Deus não vai repreender pecadores. Eles já diziam isso no primeiro século. Você imagina hoje como que as pessoas estão fazendo as maiores atrocidades e continuam firmes, fortes e caminhando como se nada tivessem fazendo de errado. E como se eles não fossem receber nenhum tipo de punição. Então a gente vê que eles já questionavam isso lá no início. Então o apóstolo Pedro responde mostrando que o problema não está na promessa do Senhor, mas o problema está na compreensão humana do tempo. Porque as pessoas olham o tempo como algo que começa aqui e segue, tem um meio e tem um fim. Para o Senhor, o tempo não tem começo e nem fim. A tal ponto de Pedro usar o texto no versículo de número 8, ele fazer uma comparação que para nós é absurda. Como que 1000 anos é semelhante a um dia? E como que um dia é semelhante a 1000 anos?
Pedro estava dizendo para você, isso é um absurdo. Para Deus é a coisa mais normal. Quando você olha a promessa do Senhor na perspectiva humana, é claro que você vai duvidar do Senhor. Mas quando você olha a promessa de Deus na perspectiva de Deus, é claro que você vai crer em Deus. Se você verdadeiramente crê em Deus, Ele diz que Ele volta, não importa se isso demora 1 ano, 1000 anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos, o importante é que Ele volta. Ah, mas eu não vou estar aqui para ver. Talvez você não esteja aqui em matéria. Mas quando Ele voltar, você estará novamente em matéria para recebê-lo. Então não se preocupe se vai dar tempo de você ver ou não, porque vai dar tempo. Se não em matéria, você vai aguardar em espírito. E quando Ele voltar, Ele te devolve a matéria só para você ver Ele voltar novamente. Então as pessoas têm que parar com essa história de ficar olhando as promessas do Senhor na sua perspectiva humana. Se a gente promete alguma coisa de nós mesmos a alguém e demora mais de 24 horas, a pessoa vai dizer, acho que ele não vai trazer mais nada, deve ter esquecido. Aqui é um mentiroso, prometeu e não cumpriu. Agora, quando Deus promete, esquece o tempo. O tempo é o dele. Se ele vai cumprir em 10 anos, em 1 ano, em 1 segundo, 1 milhão de anos, para ele, tanto faz. Porque ele é o dono do tempo, ele é o dono da eternidade. Portanto, o juízo de Deus, a gente vê que o tempo de Deus, ele é mais do que juízo, ele é a misericórdia divina. Então, quando Deus está mostrando que ele vai destruir tudo, e as pessoas dizem que ele destrói logo, é porque ele está usando de misericórdia. Agora, até no juízo de Deus, ele usa de misericórdia. A carta do apóstolo, essa segunda carta do apóstolo Pedro, escrita por Pedro, claro, ela é um testemunho pastoral. Pedro escreve sabendo que sua morte se aproximava. Quando Pedro escreve essa segunda carta, ele sabia que o seu físico estava próximo. Então a gente vai ver na mesma carta, no capítulo 1, versículo 14. O tom aqui é de urgência, de uma firme, de uma urgência e também uma firme doutrinação. Pedro estava querendo urgentemente doutrinar a igreja que estava debaixo da sua orientação. Os objetivos principais da carta: combater falsos mestres, defender a autoridade apostólica, reafirmar a certeza do juízo final e também estimular uma vida santa à luz da eternidade. Pedro estava querendo preparar todo mundo para viver em santidade, para aguardar a eternidade em Cristo. E aqui no capítulo 3 ele trata diretamente da escatologia cristã, conectando o ensino apostólico com as promessas e também com os juízos revelados lá no Antigo Testamento, mostrando que Deus continua o mesmo Deus e que ele vai aplicar juízos no Novo Testamento, como também ele aplicou no Antigo Testamento. A gente nota que esse texto, 2 Pedro 3, do 8 ao 13, a gente vê que aqui, sobretudo os versículos 8 e 9, a gente vê que ele fala sobre o tempo de Deus e também da sua longanimidade. Pedro ecoa aqui o Salmo 90 e o versículo de número 4. 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que passou. Pedro, no versículo, está simplesmente fazendo uma leitura do Salmo 90 e do versículo de número 4. O atraso não é falha, contra a misericórdia. Aqui a gente considera atraso por parte de Deus, na realidade, é misericórdia. Deus está usando de misericórdia para com todos e principalmente com aqueles que são tardios em aceitar
o Senhor como seu único Senhor e Salvador. Então a gente percebe que, assim como nos dias de Noé, como Gênesis 6:3, Deus dá tempo para arrependimento antes do juízo. Porque antes de Deus aplicar o juízo lá no dilúvio, ele deu 100 anos para Noé construir a arca e falar de arrependimento, e o povo zombando de Noé durante todo esse tempo. Deus ele sempre dá tempo para arrependimento antes que aconteça o juízo. Se nós olharmos os nossos dias, Deus tem sempre dado tempo antes dele aplicar os juízos. Sempre ele permite que aconteça alguma coisa na natureza, sempre acontece, permite que aconteça uma catástrofe na natureza para as pessoas pensarem. Até aqui, né, na pacata encruzilhada, já aconteceu tremores de terra, já aconteceu enchentes que levaram tantas coisas, destruíram praticamente a cidade, o município, de ajuda do resto do país. Aconteceu a pandemia a nível mundial, sempre está mostrando algo antes do juízo. Isso significa que Deus está preparando o juízo para acontecer. A gente sabe se será amanhã ou será daqui a 1000 anos. A gente não sabe se a gente estará de pé nessa carne quando esse juízo for aplicado, ou se ele vai nos arrancar no túmulo para ver o juízo ser aplicado. A gente sabe que está preparado o povo para o juízo. Veja que, sobre o versículo 10, o dia do Senhor, ele expressa, é uma expressão clássica do Antigo Testamento. Se você ler textos como Joel 2:1, Amós 5:18, 20, Sofonias 1, do 14 ao 18, Isaías 13, do 6 ao 13, todos esses textos vão falar sobre o juízo do Senhor, o dia do Senhor. O dia do Senhor é inesperado. Vem um ladrão, surpreende e não de misericórdia. É assim que o ladrão ele chega na sua casa, na sua vida. Ele chega de surpresa e ele não usa de misericórdia. Por isso a expressão o dia do Senhor vem como um ladrão. De surpresa e sem misericórdia. E alguém vai reclamar que Deus não usa misericórdia. Desde o dia que você nasceu até a volta de Cristo, até a sua morte física, Deus está usando misericórdia para você. Mas no seu regresso, ele não virá como alguém misericordioso, mas virá como juízo. E juízo não pode usar misericórdia, ele tem que aplicar a justiça. O coração do juízo não pode ser um coração que sente dó, mas um coração que seja justo. E é assim que o Senhor é como juiz. E não como alguém que vai aplicar a misericórdia como ele fez na sua primeira vida. Mas também será abrangente, inclusive compreensível, acolhedor, porque ele trará novos céus e nova terra, porque habita a justiça na sua volta. E a sua aplicação dos seus juízos é sem volta. Mas na sua volta ele usará de. Ele será inclusivo, ele será compreensível, ele será acolhedor para com os justos. Cristo não virá destruir tudo e todos. Ele virá trazendo um juízo punitivo sobre os injustos, sobre os ímpios, sobre os pecadores, mas virá acolhendo, compreendendo e incluindo na vida eterna os justos. Porém, a sua segunda vinda e o seu juízo é um juízo sem volta. Aqueles que foram condenados não terão uma apelação. Aqueles que foram justificados jamais serão condenados. Por isso é um juízo sem
volta. Pedro, ele reafirma que o mesmo Deus que julgou o dilúvio em Gênesis 7, julgará agora em fogo. Aqui a gente vê no versículo 10. Ele julgará em fogo. Nos versículos 11 e 12 mostra ética escatológica. A escatologia bíblica nunca é especulatória, ela é sempre prática. Será que vai acontecer mesmo? Será que Deus não vai mudar? Será que Deus não vai fazer com que as coisas sejam mais leves? A ética escatológica, ela não cabe especulação, mas prática. Será exatamente como está? Talvez uma proporção bem maior do que nós imaginamos, mas não menor do que nós imaginamos. A gente percebe que se tudo será desfeito, então como devemos viver? Essa é a maior preocupação de Pedro. Uma vez que tudo será desfeito, então como que nós devemos viver enquanto aguardamos a destruição desse mundo como nós conhecemos? Que tipo de pessoa devemos ser até chegar esse momento? Isso ecoa a santidade que é exigida em textos como Levítico 19:2, sede santos como eu sou santo, ou como santo eu sou. Também Malaquias, capítulo 4, versículos 2, fugir de tudo o que desagrada a Deus e a proteção divina. Por fim, Pedro usa o versículo de 13 para dizer que novos céus e nova terra surgirão. Aqui Pedro ele cita diretamente Isaías 65, 17 e também Isaías 66, 22. O fim não é a aniquilação absoluta, como algumas religiões pregam por aí. O fim não é a aniquilação, o desaparecimento, o fim de tudo, a abolição de tudo, a destruição de tudo. Então, ele está dizendo que o fim não é a aniquilação absoluta, mas a renovação redentora, ou seja, um lugar reservado para os justos ou para os justificados em Cristo. E no fim ele diz que iremos para um lugar onde habita a justiça, um contraste direto com um corrompido e pecado, desde Gênesis 3. Ele diz que Deus está preparando um lugar totalmente diferente desse mundo corrompido, anunciado lá desde o capítulo 3 de Gênesis, na queda do homem. Essas expressões, nós podemos olhar mais atentamente para os detalhes de cada versículo. A gente vê o versículo mostra o tempo de Deus não falha, educa a nossa fé. O tempo que Deus prescreve é um tempo que não há falhas. Ao contrário, esse tempo existe para educar a nossa fé. E Pedro diz, todavia, uma coisa, amados, que não deve esquecer que para o Senhor, um dia é como anos, como um dia. Deus não está atrasado como muitas pessoas imaginam. Ele está no controle da história, como sempre e como sempre terá. Deus não está atrasado. Ele está com a história, com as rédeas da história em suas mãos. Deus está acima do tempo. Por isso, nós que dependemos do tempo, não conseguimos viver todas as letras de Deus. É inútil o ser humano querer medir o tempo de Deus com a sua visão limitada de tempo. Quando você olha que
Deus nunca teve princípio, nem jamais terá fim. Como é que você vai querer medir o tempo de Deus com a sua visão de tempo que apenas você sabe que existe passado, presente e futuro além disso. Mas para Deus, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Não há uma visão limitada de tempo que emite o tempo de Deus. É impossível para o ser humano. Para Deus, 1000 anos, um dia, são baixos. São fáceis. 1000 anos com um dia. Exatamente igual. Para nós, um dia, às vezes, demora até muito para passar. Dependendo do que estamos fazendo. Imaginar 1000 anos, então, é algo além da nossa compreensão. Sim, já a gente às vezes já é longo demais. Né? Se imagina 1000 anos. A paciência de Deus são oportunidades dadas ao ser humano impaciente para que se arrependam dos seus pecados e das suas transgressões. Portanto, a paciência de Deus é o contraste, o equilíbrio da nossa impaciência. Porque se Deus não tivesse paciência, ele já teria nos torrado. Bastava que ele se aproximasse um pouquinho de nós. Como Moisés disse, Senhor, eu quero ver a tua glória. E olha que Moisés recebia. Mas Deus apareceu para Moisés de forma que Moisés não pudesse ver a sua glória. Ele sonhou em ver a sua glória. Deus disse, vem embora, eu falo contigo face a face. Tu não podes ver a minha glória, porém não jamais viu a face. E permaneceu vivo. Entra aí nessa fenda da rocha, vou passar perto de você, vou colocar a minha mão sobre você. Depois que eu passar, você olha pelas costas. Então, você imaginou Deus querer torrar a humanidade com impaciência, só para apresentar para ela. Só eles aparecem todos se derreteriam com o Senhor tamanho do Senhor. Portanto, a paciência de Deus são oportunidades dadas ao ser humano que é impaciente para que ele se arrependa dos seus erros, também dos seus pecados e das suas transgressões. E ache misericórdia diante do Senhor. Quando a gente olha o versículo número 9, a gente vê que a paciência de Deus revela a sua misericórdia. O versículo de 9 diz: não retarda o Senhor a sua promessa, com alguma ajuda demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nota que a paciência de Deus revela a sua misericórdia, a fim de que nós, meros mortais, alcancemos misericórdia através do nosso arrependimento. E não fiquemos reclamando de que Deus está demorando. O juízo vai se tardar porque Deus ele deseja arrependimento e não perdição. Por isso parece tardar. Porque Deus, na realidade, ele deseja arrependimento para que ele possa transformar vidas. Deus não deseja perdição. Deus é longânimo, ele é bondoso, ele é generoso, ele é paciente. E exatamente por isso ele deseja que todos sejam salvos e naqueles que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Como está afirmando Paulo na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4. E quando a gente olha o versículo 10, a gente vê que o dia do Senhor ele é certo. Não é algo que põe dúvida.
alguém. Ele também é súbito, ou seja, repentino, e ele é também total. Então, o versículo de número 10 diz: virá, entretanto, com padrão no dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abraçados. Porém, a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Não ficará pedras sobre pedras, como ele diz aos seus discípulos em relação ao templo de Jerusalém. Assim como no Antigo Testamento, ninguém escapará da justiça divina. Como, por exemplo, a expulsão do Éden, a mulher não escapar. De novo, só salvou Noé, porque Deus proveu a arca. A torre de Babel, todos se espalharam, falando línguas diferentes, uma vez que todos falavam a mesma língua e por não obedeceram ao Senhor, se confundiram, para que cada um falasse coisa que ninguém entendesse. A destruição Sodoma e Gomorra das cidades vizinhas, não escapou por desobedecer a ordem dos anjos. As pragas do Egito, todos tiveram danos com as pragas do Egito. Bezerro de ouro no deserto, muitos morreram naquele dia por desobedecer a Deus. O exílio, tanto o Assírio quanto o Babilônia, de lá de Jerusalém, foram levados escravos por desobedecerem ao Senhor. São essas as principais ações da justiça restauradora divina, visando deter a disseminação do mal e chamar a humanidade de volta à aliança que ele fez com o ser humano. Todas essas missões do Antigo Testamento, Deus nos fala simplesmente dizendo: não gostei disso, da sua atitude, eu vou acabar com você. Deus estava dando ao povo a oportunidade de reconciliação e destruir a disseminação do mal. Todas as vezes que Deus permite que algo aconteça na natureza ou na sociedade, não é simplesmente Deus dizendo: não gostei dessa raça, Deus está diminuindo, tirando a oportunidade de que o mal aumente e dando ao povo a oportunidade de arrependimento. A gente vê que no Novo Testamento, o dia do Senhor, o dia da sua vida gloriosa, será de forma repentina em primeiro lugar. Não haverá tempo para arrependimento nem mudança de vida. Será um dia de acerto de contas e também de grandes surpresas. Deus não vai aparecer no céu: olha, semana que vem eu estou chegando. Vocês que estão em pecado, procuram se arrepender. Vocês que estão em erro, procuram se consertar. A volta do Senhor será repentina, de forma súbita. Será como um raio que clareia o oriente, de um lado ao outro da Terra. E a gente vê a velocidade do raio é brincadeira. O autor faz essa comparação, que a vida do Senhor será como um raio que atravessa a Terra em segundos. Então não haverá tempo para que ninguém se arrependa. Não haverá tempo para que ninguém mude de vida. Não haverá tempo para que ninguém se conserte. Porque o Senhor virá fazer um acerto de contas e trará com ele grandes surpresas. Sabe que a pessoa olhou para ela e disse: aquilo é maldito, aquilo não tem condições nenhuma de ser gente que presta. Deus vai seguir com o Senhor. E talvez você critique o filho. Será um dia de grandes surpresas para outras pessoas. Por isso que o Senhor nos convoca a uma vida de santidade e não de julgamento. Caso julgue os atos com reta justiça e não de ser humano.
Quando a maioria das pessoas elas querem emitir juízo de valor, elas condenam a pessoa, né? Não os atos dela. Porque nem conhece de fato que a pessoa fez ou deixou de fazer. Nós não temos nenhuma função de julgar quem quer que seja. Quando não se pela reta justiça julgar os atos de alguém, aconselhados a condenar e não condenar a outra pessoa. Os unidos e pessoas justas recebendo os frutos da misericórdia divina. É o que a gente vai ver na volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No dia de acerto de contas do Senhor com a humanidade, o que veremos é os justos sendo recebidos pelo Senhor e aplicar sobre eles a misericórdia divina. Mas também temos os ímpios, os que rejeitaram o perdão do Senhor, recebendo a punição eterna. E então, de modo espetacular e também de modo assombroso, será o fim do mundo como nós conhecemos. Exatamente por isso que Pedro diz que o mundo será desfeito e algo como braças caindo dos céus o destruirá. E as obras da terra serão atingidas. Quando a gente olha aí os versículos de número 11 e 12, a gente vê a esperança futura molda a santidade do presente. A nossa santidade do presente é moldada pela nossa esperança futura. Porque todo e qualquer bom cristão sabe que ninguém entra no céu se tiver contaminado. Apocalipse 21, 27. E lá declarará coisa nenhuma contaminada e que pratica a mentira. Portanto, nós que temos a esperança da vida eterna, devemos viver em santidade. Por isso, a esperança futura molda a nossa vida de santidade no presente. Diz os versículos 11 e 12. Visto que todas essas coisas, antes de serem desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nota que a cena não é algo do tipo imaginário ou alegórico. Os elementos, aquilo que existe, derreterão. Portanto, o mundo como nós conhecemos será destruído pela ira do Senhor. Como diz o profeta Sofonias no capítulo 1, versículo 14 a 18, que o Senhor incendiará pelo fogo da sua ira a terra e os seus pecadores. A gente vê que quem espera novos céus, este vive de modo diferente no dia de hoje. Todo aquele que espera novos céus, nova terra, vive de forma diferente nos seus dias. Não vive como qualquer ser humano. Todo mundo espera novos céus e nova terra. Vive de forma diferenciada. Como diz Marcos 3:18. Eis a diferença entre o que serve e o que não serve. Tem que haver diferença. Isso é um balaio. Se você vive como vive qualquer mundano, mesmo dizendo cristão, lamento muito te informar, você não espera novos céus e nova terra. Se você tem o mesmo comportamento de qualquer mundano, você espera novos céus, você não espera nova terra. Porque tem cristão que tem o mesmo comportamento de qualquer mundano. Apenas se esconde atrás de um título
de cristão. Mas o comportamento é igual ao comportamento de qualquer mundano. Nesse caso, a maneira de informar que você não está nem aí para novos céus e nova terra. Aqui Pedro ele fala sobre o futuro glorioso para os justos e também o futuro catastrófico para os justos, e de conviver no presente de forma que agrada ao Criador. Os justos precisam viver no presente, o seu tempo presente, de acordo à vontade do Senhor, de forma que agrada ao Senhor. Porque nós não temos como viver em outro tempo, né? Nós não somos como Deus. Passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Nós só conseguimos, de forma muito deficiente, viver o presente. Você não consegue ver o passado. Você não consegue ver o futuro. Você só consegue ver de forma muito deficiente o seu presente. Por isso que espera novos céus e nova terra, precisa viver em santidade. E não há como viver em santidade se não formos imitadores de Cristo. Se estivermos ligados aos seus ensinamentos e à sua palavra. Portanto, se a nossa consciência nos leva a valorizar o que é eterno, o resultado dessa decisão deve ser, em primeiro lugar, vida separada do pecado, vida consagrada a Deus. Depois, uma vida de piedade, vida dedicada à adoração ao Senhor Deus, também ao serviço a Deus e ao próximo. Viva, portanto, vigilante. Como diz Mateus, capítulo de número 25, versículo 13, e também 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. O dia do Senhor, conforme o versículo 10, é um dia de acerto de contas com o Criador. Ninguém vai escapar desse dia. Ah, mas eu sou poderoso, general do exército norte-americano. Eu sou o presidente da Rússia. 150 algidos de bomba atômica. E daí? Eu posso de um planeta Terra 14 vezes. E daí? O dia de acerto de contas com o Senhor não haverá poderosos. Apocalipse 19. Os poderosos esconderão em rochas, dizendo que os montes caiam sobre nós. Não tem poderoso no dia do Senhor. Não haverá poderosos. Não haverá quem enfrente o Senhor na sua vida. Até porque se ele aparecer, ainda que seja milhares de quilômetros, todos serão torrados pela majestade da sua glória, pelo esplendor da sua glória. Então, por falta de um maior número de divulgadores do Evangelho, é que provavelmente Deus tenha esperado um pouco mais para enviar o Senhor Jesus Cristo a esta terra. Como nós podemos ver, Mateus 24, 14, também 2 Pedro, capítulo 3, versículos 9 e 15. Agora, de forma pavorosa, os ímpios e justos, de forma satisfatória, receberão o Senhor. Os ímpios, de forma pavorosa, terão que receber o Senhor. Mas os justos, de forma gloriosa, o receberão de braços abertos. E hoje a gente vê o versículo número 13 que nos fala sobre o fim do mundo não é o fim da promessa. Isso enche o coração de um verdadeiro cristão de esperança. O fim do mundo não é o fim da promessa. Diz o versículo número 13. Nós, porém, segundo a
promessa, segundo a promessa do Senhor. Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam justiça. Para os ímpios não haverá esperança, mas para os justos haverá a esperança de novos céus e nova terra, porque esta é a promessa do Senhor. A história termina onde a justiça habita. A história como nós conhecemos, a terra como nós conhecemos, o mundo como nós conhecemos, terminam onde habita a justiça. Porque quando tudo isso aqui acabar, entraremos no local onde habita a justiça. Essa é a promessa do Senhor. A gente vê que desde Isaías 65, 17, 66, 22, o Senhor fez essa promessa ao seu povo. Lembrada aqui pelo apóstolo Pedro e também confirmada em Apocalipse, no capítulo 22, capítulo 22, versículos 21 e 27 de Apocalipse. Onde o pecado reina, capítulo 21, versículos 21 e 27, e não capítulo 22 de Apocalipse. Onde o pecado reina, também não terá encerramento de vida física. Onde o pecado reina, também terá um encerramento de vida física. Mas uma sequência como uma consequência ou várias consequências dos atos que essas pessoas abraçaram, que são a incredulidade e também o estilo de vida que elas escolheram. Como por exemplo, em Lucas 16, do 19 ao 31, Apocalipse 14, do 9 ao 12, Apocalipse 19, versículo também de 19, Apocalipse capítulo 20, versículos 10, depois do 11 ao 14, e por fim, Apocalipse 21, 27. Portanto, assim como para os justos terá um fim glorioso, também para os ímpios terá um fim tenebroso, terá um fim horrível. E o fim que terão tanto justos quanto ímpios é um fim sem volta. Quando entrarmos na glória eterna, viveremos eternamente em glória. Quando os ímpios entrarem na punição eterna, permanecerão eternamente em punição. Por isso que nós precisamos olhar com o olhar de misericórdia para quem ainda não conseguiu crer em Deus. E às vezes a gente olha não com um olhar de misericórdia, mas com um olhar de julgamento. Essas pessoas que permanecem na incredulidade, que se orgulham da incredulidade que têm e que vivem na incredulidade como se fosse a coisa mais espetacular do mundo, são pessoas dignas da nossa misericórdia, assim como o Senhor usou de misericórdia para conosco. Porque se Deus fosse esperar que eu fosse uma pessoa melhor, para que Ele me resgatasse, estaria na pensão até hoje. Se Deus esperasse que você se tornasse uma pessoa melhor para que Ele te resgatasse, você estaria na pensão até os dias de hoje. Portanto, assim como Ele usou de misericórdia para comigo, eu preciso usar de misericórdia para com os ímpios. Você imagine um agricultor que ele anuncia o dia da colheita. E enquanto o dia da colheita não chega, ele prepara a terra, ele remoe as ervas daninhas, ele cuida do plantio ou da plantação. O anúncio da colheita não é motivo de medo para o bom lavrador, mas de preparação. Assim é o dia do Senhor para o cristão, para os que esperam novos céus e nova terra. Não deve ser dia de medo, mas dia de graça.
Assim como ele fala, em março eu vou colher esse milho. E enquanto ele anuncia a colheita, ele lava a terra, ele lança a semente, ele tira as ervas daninhas, ele cuida da plantação e aguarda o mês de março para colher. Assim é o cristão. Quando o Senhor anuncia o dia do juízo final, o cristão deve viver em santidade, preparando o seu coração, o coração de outras pessoas, e aguardando o dia em que o Senhor retornará. Se você estiver em carne, vivo em carne, você verá. Se você estiver ido, morrido fisicamente, ele te trará de volta para que você veja o dia do Senhor. Portanto, o dia do Senhor não deve ser algo que meta medo em cristão, mas um tempo de preparação para aguardar a volta do Senhor. Ditas essas coisas, é sempre bom que façamos uma aplicação do texto para os nossos dias. A gente, muitas vezes, deixa o texto solto porque não guardamos a maioria das informações. E o texto nos leva ao seguinte pensamento: examine a sua fé. É o que a mensagem nos traz em primeiro lugar. Veja se você espera de fato a volta de Cristo, ou se você tem essa volta. Todas as vezes que alguém fala para você que Cristo voltará, você espera isso com alegria ou você tem medo que isso aconteça? Examine a sua fé, então. O tempo é graça e não motivo de tristeza, como a maioria pensa. Portanto, viva com urgência espiritual. O tempo é graça e não licença para pecar. Quanto mais tempo Deus te dá, mais graça é essa para que você fuja do pecado, fuja das falsas religiões, fuja do falso cristianismo, fuja dos falsos mestres e se aplique totalmente às escrituras e aos ensinamentos divinos, para que no dia da volta do Senhor você esteja de cabeça erguida para receber. Portanto, ensine a sua família a olhar para a eternidade. Não apenas para o presente, como a maioria das pessoas fazem. Você tem que se formar nisso, você tem que ganhar dinheiro naquilo, você tem que se tornar uma pessoa conhecida. Ensine a sua família a olhar para os ensinamentos de Cristo. Ensine a sua família para olhar para a eternidade. E não fique apenas focado no presente, porque o presente é curto. Santidade não é opção. Quando você se torna cristão, santidade não é uma opção, é uma resposta natural à esperança escatológica, ou seja, a esperança dos últimos acontecimentos, a esperança da volta gloriosa de Cristo. Portanto, santidade não é uma opção, é uma resposta que você dá àquilo que Cristo te prometeu. Eu voltarei para buscá-los. Lembra de João 14? Eu vou para o Pai, mas retorno para buscá-los. Portanto, a santidade não é uma opção, é uma resposta a esta promessa de Cristo. Portanto, se ao voltar Cristo não te encontrar em santidade, Ele não vai te levar. Por isso, santidade não é uma opção, é uma resposta à promessa de vida, é uma resposta àquilo que o Senhor nos prometeu, é uma resposta natural à esperança lógica, à esperança dos últimos acontecimentos, à esperança do Cristo vivo, regressando a essa terra para julgar os ímpios e resgatar os justos. Ditas essas coisas, podemos concluir que o alerta de Pedro, ele nos lembra que o relógio de Deus, ele não atrasa e não falha.
Portanto, concluímos com a alerta de Pedro. Lembra, o relógio de Deus, ele não atrasa e ele não falha. O mundo como conhecemos passará, mas a palavra do Senhor, esta permanecerá para sempre. E enquanto aguardamos o dia do Senhor, não devemos viver com medo, mas com esperança. Claro, se você tem certeza da sua salvação. Não com ociosidade, sem produzir nada para o reino de Deus, mas em santidade, fazendo diariamente a vontade do Senhor. Não em desespero, mas na certeza de que Deus cumprirá tudo o que Ele prometeu. Que encerremos nossas lutas como João encerrou o último livro das Sagradas Escrituras. Ora, vem, Senhor Jesus. Que no fim da sua jornada você possa dizer esta frase. Ora, vem, Senhor Jesus. Como podemos ver em Apocalipse 22, 20. Que Deus, na pessoa gloriosa de Cristo, continue vos abençoando poderosamente. Glória a Deus por mais santa e poderosa palavra em que nos concedeu nesta tarde. Temos hoje a participação das crianças também da Evangelho. Gostaria que as crianças participassem primeiro e em seguida a Regiane. Prepara aí, criançada, para falar um versículo da palavra de Deus. Quem conduzirá por mim? A irmã já vai conduzir a turminha e em seguida ela já faz também a citação do versículo que ela trouxe para nós hoje. Salmo 39. Esse salmo é o Salmo 39, versículo 7, do céu. E ele fala, Davi fala a respeito da brevidade da vida humana, né? A fragilidade da brevidade da vida humana. E eles trouxeram para a igreja, né, para que todos nós possamos meditar nesse versículo, como breve é a vida do ser humano. Não somos nada sem Deus. No versículo 6, Davi fala que as pessoas correm tanto em busca de tantas riquezas, tanto dinheiro, mas sem esperança, o Senhor não é nada, né?
Deus abençoe a todos pela oportunidade. Agora deixa eu falar. E a Érica. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa possibilidade de estarmos aqui reunidos aqui nessa tarde, começo de hoje, e o privilégio de estar com essas crianças, né, trabalhar no Ministério Infantil que Deus levantou aqui ano passado, em 2025, e quero que, em nome do Ministério, agradecer primeiramente a Deus. Falei hoje pela manhã, onde ela colocou no grupo de oração, perguntando quem traria algo para apresentar ao Senhor. E até então eu não teria pensado em nada, mas hoje pela manhã, quando eu estava orando, o Senhor colocou em oração para que fizesse um agradecimento, né? Primeiramente, um testemunho do que o Senhor tem feito, do que o Senhor tem operado. Nós, como o Senhor Jesus Cristo diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 15, ele diz que sem Ele nada podemos fazer. E realmente, de fato, nós não somos nada. Se alguém pensa que é alguma coisa assim, nós não somos nada. E eu creio que, assim como eu, a irmã de Lânia também, temos aprendido muito com essas crianças. É um período que às vezes as pessoas dizem, você não dá conta dessas duas crianças. E aí enviam mais, porque a gente olha a Deus por isso, para que o Senhor envie mais crianças. Não para estar dizendo que estamos com um salão cheio de crianças, mas pela oportunidade de poder alimentar essas crianças do verdadeiro pão espiritual, com a verdadeira palavra de Deus, porque sabemos que o mundo aí fora tem ensinado de forma terríveis as crianças. As escolas têm trago coisas terríveis para as crianças. E é dever da comunidade cristã ensinar as crianças no caminho do Senhor. Por isso, quando Deus coloca essas oportunidades em nossas mãos, devemos abraçar com toda a força, com todo o empenho e buscar fazer aquilo que Deus coloca em nossos corações. E a minha gratidão a Deus, a gratidão não somente minha, mas também da irmã Edilane, das crianças, por tudo que Deus vem operando. Nós, quando começamos aqui, era só a Eriquinha, o Davi, eu e a irmã Lani, a gente não tinha muita coisa para fazer. Mas o Senhor, à medida que nós fomos trabalhando, o Senhor foi preparando, levantando mãos para nos socorrer, para nos ajudar. E nós não poderíamos ter chegado aqui se não fosse, primeiramente, a ajuda do Senhor. E, em segundo lugar, a ajuda dos irmãos. Ainda que eu falar, mas é pouquinho que eu estou doando a vocês. É um pouco que faz diferença. Porque de pouquinho em pouquinho, nós vamos crescendo, a obra do Senhor vai crescendo, vai sendo expandida. Essa semana passada, recebemos uma doação, primeiramente de Deus. Porque ano passado, ao trabalhar, a gente estava planejando comprar uma impressora para trabalhar. Porque sabemos quão caro é uma impressão na papelaria aqui da cidade. E não é toda hora que a gente tem recursos, não é toda hora que a gente pode estar buscando os irmãos. Precisamos imprimir material, precisamos disso, daquilo outro. E não é toda hora que os irmãos vão ter para socorrer naquela hora. E eu e a Lana estávamos falando, precisamos comprar uma impressora, precisamos providenciar uma impressora para a gente poder trabalhar melhor, imprimir material para as crianças. E a gente chegou a ter pensado em fazer algo para poder comprar uma impressora. E, no entanto, ficamos falando, falando, Deus proverá. E para a glória do nome do Senhor, esse ano, quando nós fizemos a reunião aqui com o pastor, antes de iniciar as aulinhas de 2026, um dos temas colocados em pauta foi a questão da impressora. Eu já vi de casa, já anotaram no caderninho, falar com o pastor a respeito da impressora, que nós precisamos providenciar uma. Porque é caro para poder ficar imprimindo material. E aí, quando comuniquei ao pastor a respeito da impressora, ele falou assim, com relação à impressora, vocês podem ficar tranquilos, porque eu tenho uma caminho. Deus ele trabalha em silêncio. A gente chegou meu coração também alegria, não somente o meu, mas o da irmã Lani também. Porque nós estávamos orando, pedindo ao Senhor, o Senhor nos dê condição para a gente comprar, nos dê condição para a gente... E a gente não tinha de olhar para todos os lugares assim, a gente não via possibilidade de, no nosso próprio bolso, a gente comprar uma impressora. E eu falava assim, eu não vou pedir aos irmãos, porque cada um tem seu compromisso, cada um tem o que fazer, tem seus gastos. Como a gente vai pedir aos irmãos para poder comprar uma impressora para trabalhar com as crianças? E aí o pastor falou assim, tem um amigo meu que ele vai doar uma impressora. E aí a gente
ficou naquela alegria toda, né? Continuamos em oração. Né? Domingo passado, foi domingo, na sexta-feira retrasada, que não teve o culto, quando eu acordei pela manhã, aquela sensação de que o pastor ia entregar essa impressora para a gente. O pastor não havia comunicado ainda que a impressora já estava havia pego essa impressora. Eu ainda comentei com o irmão Lano que eu estava com essa sensação de que a gente ia chegar no culto e ia entregar a impressora para a gente. E fiquei o dia todo ali, pensando na mensagem, de trazer e tal. Aí, como teve aquela previsão de chuva muito forte, passou, né, de o culto. E aí eu falei assim, antes de adiar o culto, né, ele foi até em casa. Chegou lá entregando a impressora. A minha irmã me chamou, falou, sabe, o pastor veio trazer a impressora aqui. Quando eu cheguei lá, eu olhei para aquela máquina, eu chorei. Eu ajoelhei diante da máquina, eu glorifiquei a Deus e falei, Senhor, só o Senhor para fazer o tamanho de grandeza. Porque quem somos nós para fazer? Onde tiraríamos dinheiro para comprar a impressora daquele poste? A gente não conseguiria. E aí eu mandei mensagem para o pastor, pedi ele para agradecer o rapaz que fez a doação para a gente. E essa semana, Lázaro foi em casa, instalou, falou para o irmão João que não ia cobrar nada da gente. Deus trabalha de uma forma, irmão, de coisa tremenda, maravilhosa. E cada detalhe, às vezes as pessoas ficam procurando ver o agir de Deus em coisas extraordinárias. Mas eu sou aquele tipo de pessoa que procuro ver o agir de Deus nas mínimas coisas, para poder glorificar o nome do Senhor. E eu falei para Deus, Senhor, sempre para todo mundo, eu vou nesse testemunho, porque desde o ano passado a gente pediu ao Senhor essa impressora. E a gente não via socorro, socorro assim, é o nosso ponto de vista, né? Não tinha como a gente conseguir dinheiro. E ali, Deus, no silêncio, Ele trabalhou e Ele entregou a impressora para a gente essa semana. Está lá funcionando. Ontem viemos para a aula, já trouxemos material imprimido por ela e, graças a Deus, está lá perfeita, funcionando de forma maravilhosa. E eu quero deixar versículo em Romanos capítulo 11. Hoje pela manhã eu falei para Deus, Senhor, eu vou dar o testemunho, agradecer primeiramente ao Senhor e toda a igreja por tudo que tem feito, por cada doação que tem feito, por recebemos Bíblias para as crianças, né, doação de Bíblias, que as crianças estão encantadas com essas Bíblias. Estamos pelo projeto da leiturinha nas aulas. Toda aula agora a gente tem ali 14 minutos, 15 minutos de leitura, para que essas crianças vão desenvolvendo no conhecimento da palavra de Deus, para que elas tenham desejo de aprender mais da palavra de Deus. E são coisas pequenas, mas que fazem uma grande diferença no reino dos céus. E toda a igreja, né, tem cooperado, tem ajudado esse trabalho. E nós glorificamos o nome do Senhor por tudo isso. Eu quero aqui deixar a passagem em Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36, que diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele se glória perpetuamente. Amém. E assim eu agradeço a grande oportunidade que o Senhor nos concedeu. Glória a Deus. Isso que é glorificar Deus, né? Deus faz no silêncio, usando pessoas, mas nem todos ficam sabendo. E quando a gente anuncia o que Deus fez, também glorificamos a Deus. E diga-se de passagem, né? Todo mundo está dizendo que essa tal de impressora que é a top de linha aí. Então, Deus não mandou só a impressora, Ele procurou também mandar a melhor, né? Apesar de eu não conhecer nada de impressora, eu só estou ouvindo falar, essa é a melhor, essa aqui é top de linha, essa ninguém supera. Então Deus não mandou só a impressora, mandou logo a melhor. E nós temos ainda mais um período de mensagem, né, que é a mensagem de ceia, para que nós não nos aproximemos da mesa do Senhor de qualquer jeito, mas de acordo com a vontade do Senhor. E eu convido a amada Igreja do Senhor a abrir o livro santo, a palavra gloriosa de Deus, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículos 16 e 17. Enquanto os irmãos acham o texto,
Gostaria também de pedir à amada igreja que ore, né, pelo ministério infantil. É aqui que começa tudo. Se nós tivéssemos sido educados na palavra de Deus quando pequenininhos, nós já tínhamos feito, né, um grande estrago no inferno. Mas Deus nos chamou, quando Deus nos chamou, já estávamos cansados, tínhamos outros projetos, e para adaptar tudo foi um pouco mais difícil. Se tivéssemos sido educados desde pequenininhos nas Sagradas Escrituras, é bem provável que o estrago que teríamos feito até agora no inferno teria sido bem maior. Claro que Deus pode nos capacitar para fazer tudo isso, mas a nossa questão humana, né, já veio contaminada, é que é mais difícil de ser deixar de lado. Por isso, não conseguimos trabalhar com todo o empenho possível. Mas se tivéssemos sido moldados desde pequenininho, é provável que tudo seria bem mais fácil. Convido então a gloriosa e amada Igreja do Senhor à leitura do texto sagrado de 1 Coríntios, capítulo número 10, versículos 16 e 17. O texto diz assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Quando a gente olha o texto, a gente vê que o pensamento mais profundo do texto é um só pão, um só corpo e a comunhão da mesa do Senhor. E a gente nota que esse pensamento, esse título, ele destaca a verdade central do texto. A ceia do Senhor não é apenas um memorial individual, mas uma experiência de comunhão espiritual com Cristo e unidade visível do corpo da igreja. O pão único aponta para a obra de Cristo e para a identidade coletiva do povo redimido, do povo salvo, do povo santo. E se a gente analisa ainda com mais profundidade o texto, a gente vê que o tema é a ceia do Senhor como participação em Cristo, como participação real em Cristo e expressão da unidade do corpo. A igreja, que é o corpo de Cristo, expressando unidade entre o corpo e a cabeça, que é Cristo. A ceia do Senhor, muitas vezes, reduzida a um ritual repetido, é apresentada aqui por Paulo como longo e como algo profundamente espiritual. Não se trata apenas de lembrar, mas de participar, de comungar, de estar unido a Cristo e também aos irmãos. A gente vê que em uma igreja marcada por divisões é que Paulo dá esses conselhos. Né? Paulo ele chama a atenção para o verdadeiro significado da mesa do Senhor. Agora a gente vê no próximo capítulo 11, Paulo chama a atenção daquele povo para a forma inadequada que eles estão celebrando a ceia do Senhor. É necessário que a ceia do Senhor seja feita de forma correta. A gente vê que esta é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e foi escrita, claro, por Paulo por volta de 55 depois de Cristo. E escrita a uma igreja rica em dons, mas pobre em maturidade espiritual. Então a carta trata de divisões internas, de imoralidades, de mau uso da liberdade cristã.
e também de abusos na adoração e na ceia. Por isso, Paulo escreve para corrigir, ensinar e restaurar a compreensão correta do Evangelho na vida comunitária, na vida daquela comunidade, na vida da comunidade de Corinto. E Paulo fez isso há cerca de 2.000 anos atrás, e o que serve ainda para nós 2.000 anos depois. É necessário que a gente esteja atento a essas questões. Não às divisões internas, não à imoralidade, não ao mau uso da liberdade cristã, não aos abusos na adoração e também na ceia. Nós temos que estar atentos a tudo isso até os dias de hoje. Esse texto, 1 Coríntios 10, 16 e 17, o apóstolo Paulo trata, sobretudo, da forma ideal da ceia. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Nota que a palavra comunhão, do grego koinonia, indica participação real e plena naquilo que nós estamos fazendo. E não apenas uma participação física meramente, mas também uma participação espiritual. Quando nós nos aproximamos da mesa do Senhor, não estamos participando tão somente na forma física, comer e beber somente, mas estamos participando também espiritualmente, relembrando o que Cristo fez por nós para nos resgatar e nos manter salvos até a sua vida, para nos introduzir na eternidade. Portanto, a participação deve ser plena, não somente física, mas também espiritual. E a gente vê que a ceia, ela nos une aos benefícios do sacrifício de Cristo. Ela também nos lembra que fomos comprados por seu sangue e nos faz participar espiritualmente da sua obra redentora, da sua obra de resgate. Cristo nos trouxe para ele. E quando a gente olha para o versículo 17, a gente vê que porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um corpo, porque todos participamos do único pão. Notamos então que a ceia proclama a unidade da igreja. A primeira questão, a ceia, ela está proclamando a unidade da igreja. Muitos membros, diferentes histórias, mas um só corpo, porque há um só Cristo. E este um só Cristo é a cabeça desse corpo. Portanto, quando nós participamos da ceia, nós, embora sejamos membros diferentes, muitos membros, diferentes histórias, mas nesse momento somos um só corpo, porque há um só Cristo. E sendo este único Cristo a cabeça da igreja, a cabeça do corpo que é a igreja, então, embora muitos membros, muitas histórias, somos um só corpo. Porque pertencemos a uma só cabeça, Jesus Cristo. Quando a gente olha para o texto, né, os versículos 16 e 17, a gente vê que eles estão dentro de um contexto. E nos capítulos do 8 ao 10, Paulo ele trata da idolatria e do mau uso da liberdade cristã. E algumas cerimônias, alguns coríntios, né, achavam que as cerimônias não passavam de uma reunião comum. E alguns coríntios achavam que poderiam participar tanto da mesa do Senhor quanto das refeições idólatras. E Paulo afirma: a ceia cria aliança e comunhão. Não se pode comungar com Cristo e depois com os ídolos. E muitos estavam achando que pode participar do culto do domingo, participar da ceia do domingo, e na segunda ir para o culto de Astarote.
Paulo estava dizendo, quando você está em Cristo, você faz uma aliança com Cristo. E se você adora outro Deus qualquer, você está quebrando a aliança que você fez com Cristo. Portanto, a ceia, ela cria uma aliança e também uma comunhão. E não se pode comungar com Cristo depois com os ídolos. A mesa do Senhor, ela exige exclusividade. Nós somos povo particular de Deus. A mesa do Senhor, ela exige exclusividade, santidade e discernimento. É necessário que nós façamos tudo com consciência. Esse ensino, ele prepara o terreno para a correção mais direta sobre a ceia do Senhor, que Paulo vai falar sobre esta correção aí no próximo capítulo, no capítulo 11. Dito isso, podemos analisar os versículos 16 e 17 com um pouco mais de detalhes. O versículo 16 fala sobre a ceia e comunhão com o sacrifício de Cristo. Então, o versículo 16 nos diz: porventura, por sorte, por acaso, o cálice da bênção que abençoamos, não é ele a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, não é ele a comunhão do corpo de Cristo? E se o cálice e o pão é a comunhão do corpo de Cristo, por que se faz de qualquer maneira? É como se Paulo estivesse fazendo esta pergunta. Não é um símbolo vazio do cálice e o pão, mas a participação espiritual nos frutos da cruz. E quais são os frutos da cruz? A participação nos benefícios espirituais, como a redenção, a transformação de vida, que inclui o perdão dos pecados, a reconciliação com Deus, a libertação da morte eterna e a graça que permite vivermos em santidade, amor e paz, gerando em nós novas virtudes para que, como cristãos, possamos, a partir da santidade, do amor, do perdão, da paz, possamos promover novos benefícios para a vida dos nossos irmãos, como suportá-los nas suas incredulidades, nas suas incompreensões, como ajudá-los nas suas fraquezas, entre outras virtudes que podemos desenvolver a partir destas que recebemos a partir dos frutos da cruz, que é o perdão, a reconciliação com Deus, a libertação da morte eterna e também a graça que nos permite viver em santidade, amor e paz, onde podemos, a partir disso, gerar novas virtudes como cristãos que confessamos ser. Portanto, a ceia não é apenas comer pão e beber vinho, mas, mais do que um ritual, é um memorial. Mais do que um ritual e um memorial, é uma participação real na comunhão com Cristo. Quando participamos da mesa, estamos de forma real participando da comunhão com Cristo. E quando a gente olha para o versículo 17, a gente vê que a ceia é também proclamação da unidade da igreja. Então, o versículo 17 nos diz: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Um só pão revela um só corpo, que é Cristo e a igreja. Como podemos ver em 1 Coríntios 12, 27, Colossenses 1, 18. Divisão contradiz a mesa do Senhor. Como já vimos em João 13, do 29 ao 27, onde Judas estava em desacordo com a comunhão e, fingindo comunhão, praticava divisão por meio da traição. Judas estava na mesa como se estivesse comungando do que estava acontecendo. Mas, fingindo comunhão,
Judas estava em desacordo com a própria comunhão, praticando divisão por meio da traição que já estava no seu coração. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Podemos estar na mesa, fingindo comunhão, e ao mesmo tempo praticando divisão por meio da traição da palavra de Deus, que já está no coração de muita gente. É preciso tomar cuidado para que você não esteja sentado na cadeira de Judas, fingindo comunhão, mas causando divisão por meio da traição que já estava implantada no seu coração. Você tem recebido do Senhor todas as orientações que te conduzem à vida e não à perdição. Se você optar pela perdição, não é por falta de orientação. Poderíamos muito bem falarmos aqui só de 2 Pedro 3, 8 ao 13, né? Uma mensagem escatológica que nos faz pensar muito. Mas ainda assim, optamos por também falar da seriedade da ceia do Senhor. Por isso nós precisamos, de fato e de verdade, estar atentos para aquilo que o Senhor requer de nós. A ceia, ela exige discernimento e exclusividade. Não devemos tomar a ceia como se fosse uma refeição qualquer, como se fosse uma cerimônia qualquer. Precisa de discernimento, fazer separação entre o certo e o errado. E precisa de exclusividade. A sua comunhão deve ser com Cristo, e não com Cristo e com os ídolos. Exclusividade. Quem participa da mesa do Senhor declara lealdade a Cristo. Mas não a lealdade como a de Judas, né? Senhor, eu nunca vou te trair porque sou teu amigo. Poucas horas depois está Judas beijando Jesus e traindo. Jesus diz: amigo, com um beijo tu me traíste. Porque, como já explicado aqui em outras ocasiões, aquele que comia no mesmo prato com alguém, lá na cultura do Oriente, ele estava dizendo: eu sou teu amigo. Eu nunca vou te trair. Era essa a mensagem que Judas estava passando ali entre os discípulos ao comer no mesmo prato com Jesus. Por isso, no Calvário, por isso que no Getsemane, quando Judas beija Jesus, Jesus diz: amigo, com um beijo tu me traíste. Porque Judas havia declarado amizade e fidelidade a Cristo na mesa da comunhão. Ora, Deus está justo, porque Judas tinha fingido comunhão, mas guardava no seu coração a traição para causar divisão. É necessário que nós analisemos muito bem o nosso comportamento ao participar da mesa do Senhor. Se imagina o seguinte: uma família reunida à mesa. Não é apenas o alimento que importa ali, mas a comunhão, o pertencimento, o vínculo. Assim é a ceia. Ela não apenas tem pão e cálice, mas tem ali a família de Deus reunida em torno de Cristo. É isso que a mesa da ceia revela. Como a mesa de uma família. A família se reúne em volta da mesa para almoçar, para jantar, e ali não tem só comida, tem comunhão, admiração, consideração, respeito. E hoje dificilmente se faz isso, né? Eu me lembro que está fazendo um ano que eu consegui colocar na mesa da minha casa eu, mais 2 irmãos, e uma cunhada e um sobrinho. E a gente almoçou e falou de coisas, mas nunca mais apareceu alguém para sentar à mesa. Ali não havia só comida e bebida.
havia comunhão, admiração, havia amizade, consideração, havia o desejo de estar juntos. Mas hoje, poucas pessoas estão atentas a essas questões. E por isso que até na mesa do Senhor tem gente fazendo isso, só comendo pão e bebendo vinho. Não é mais, não é mais uma família cristã reunida em torno do próprio Cristo. Não é mais uma família cristã reunida ao cabeça da igreja, que é Cristo. Nós precisamos olhar para a mesa do Senhor com esses olhos. E não somente comer pão e beber vinho como um ritual, como um memorial pelo que Cristo fez por nós. Também isso, mas não somente isso. Ditas essas coisas, vamos fazer uma aplicação para os nossos dias. E começo pedindo, examine sua comunhão com Cristo antes de participar da ceia do Senhor. Como nos recomenda Paulo, aí no capítulo 11, versículo 28 e versículo 29, onde ele diz, examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e bebe do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É necessário que nós tenhamos essa consciência, que ao participarmos do pão e do cálice, não vejamos apenas comida e bebida, mas a família de Deus reunida em torno de Cristo. É isso que nós precisamos olhar ao participarmos da mesa do Senhor. Reavalie seus relacionamentos com Deus e com os irmãos. Abandone qualquer mesa paralela. O que podemos considerar como mesa paralela? Comunhão com quem vive fora dos propósitos divinos. Tem cristão que tem mais comunhão com pessoas de fora do que com os irmãos na fé. Abandone qualquer comunhão com a mesa paralela. É o que Paulo está dizendo para os coríntios. Não adianta vocês fazerem parte da mesa de Cristo se também fazem parte da mesa dos ídolos. Não adianta vocês terem ou fingirem comunhão com os irmãos em Cristo se vocês adoram mesmo é ter comunhão com as pessoas do mundo. É isso que Paulo está nos dizendo. Não adianta ter comunhão com Cristo se você também tem comunhão com as mesas paralelas. Comunhão com quem vive fora dos propósitos divinos. Quem concorda com a fidelidade de Cristo não pode ter comunhão com quem discorda de Cristo. Você não precisa ser inimigo, mas você não pode ter comunhão. Participe da ceia com reverência, fé e gratidão. É assim que nós devemos participar da ceia do Senhor. Com reverência, com respeito ao evento e com compreensão do que ele representa. E também com fé, trazendo para nós que isto é uma lembrança, que isto é uma comunhão e que isto é um memorial do que Cristo prometeu fazer para conosco na sua vinda gloriosa. E ao mesmo tempo, agradecemos a Deus por fazermos parte da família da fé. Da família que Deus escolheu para morar na eternidade. A ceia nos chama a viver como corpo, não como indivíduos isolados. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo do qual Cristo é a cabeça. E não devemos viver como membros isolados. Se você tirar o teu dedo e lançar fora do teu corpo, ele não sobreviverá. Se você tirar qualquer órgão do teu corpo e lançar fora, ele não sobreviverá. Portanto, qualquer membro da igreja que quiser viver sozinho
não vai sobreviver. Por isso a ceia do Senhor, ela nos chama a viver como corpo, como aquele que pertence ao corpo de Cristo, e não como um indivíduo somente, como alguém isolado, como alguém que não quer comunhão. Ditas essas coisas, podemos concluir que a ceia do Senhor é mais do que um memorial, é uma comunhão viva com Cristo e também testemunho público da unidade da igreja. Ao partirmos do mesmo pão, ao participarmos e ao partirmos do mesmo pão, proclamamos que fomos salvos pelo mesmo sangue e pertencemos ao mesmo corpo. Então não é pouca coisa ao participarmos da mesa do Senhor. Quem participa da mesa do Senhor é chamado a viver como corpo do Senhor. A igreja da qual Cristo é a cabeça. Que o Senhor nos ajude a viver com Ele e para Ele, desejando um dia entrarmos na glória eterna. Deus nos chama a isso. Deus nos chama a vivermos para Ele, com Ele e aguardarmos a vida eterna. Portanto, que o Senhor nos ajude a viver com Ele, como Ele deseja que vivamos. Que Deus nos guarde, nos proteja, nos dê todo o entendimento para que possais superar todas as dificuldades dessa vida. Eu gostaria de chamar novamente os irmãos do louvor para a gente cantar aquele último hino, enquanto os nossos ceeiros oficiais preparam os elementos da ceia para que nós possamos cear com o Senhor. Desperta, minha noiva, acorda, minha noiva, levanta, minha noiva, e eu te iluminarei. Desperta, minha noiva, acorda, minha noiva, levanta, minha noiva, e eu te iluminarei, e eu te iluminarei. Para tua
apagar antes que dê a meia-noite. Prepara tua lâmpada, não deixe ela se apagar antes que dê a meia-noite, pois eu vou chamar por ti, eu vou bradar por ti, vou esperar por ti, minha noiva, pois eu vou chamar por ti, eu vou bradar por ti, vou esperar por ti, minha noiva. Desperta, minha noiva. Acorda, minha noiva. Levanta, minha noiva. E eu te iluminarei. E eu te iluminarei. Prepara tua lâmpada, não deixe ela se apagar antes que dê a meia-noite. Prepara tua lâmpada, não deixe ela se apagar antes que dê a meia-noite, pois eu vou chamar por ti, eu vou bradar por ti, vou esperar por ti, minha noiva, pois eu vou chamar por ti, eu vou bradar por ti, vou esperar por ti, minha noiva. Glória a Deus. Bendito seja Deus que nos deu essa grande oportunidade de participarmos da mesa do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele nos dignifique a estarmos à volta da sua mesa, não como Judas, mas como os demais discípulos. Pega o pão, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pai, graças te damos em nome do Senhor Jesus Cristo, por este pão que representa o corpo de Cristo, o Cordeiro de Deus, que foi dilacerado por nós, entregue como sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Graças te damos, Senhor, por este pão e, sobretudo, porque o Senhor nos chamou a fazermos parte da tua mesa santa. Nos chamou para ser família de Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. E te agradecemos por este pão, por este momento e por este chamado. Em nome de Jesus, assim te agradecemos. Comamos todos do pão.
bebe o cálice. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Graças te damos, Senhor, por este cálice contendo o suco de uva, que representa o sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro de Deus. A tua palavra diz que não há remissão de pecados sem derramamento de sangue. E os nossos pecados só foram perdoados definitivamente por causa do derramamento do sangue do teu Filho amado, o nosso Cordeiro Pascal, o Senhor Jesus Cristo, aquele que tira o pecado do mundo. Graças te damos em nome de Jesus por este suco de uva que representa o sangue do teu Filho. Bebamos todos do suco que representa o sangue do Cordeiro derramado por nós. Nós temos mais do que motivos para agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da tua face em oração, para bendizer, exaltar e glorificar o teu nome, porque só o Senhor é Deus. Toma, papai querido, nas tuas mãos justas, dignas e toda poderosa. Em nome de Jesus Cristo, a vida de cada um daqueles que nós apresentamos aqui hoje em oração. Pai querido, cura os doentes, os enfermos, os oprimidos e os deprimidos, os encarcerados, liberta, Senhor. Oramos, papai querido, pela vida de Florisvaldo, que se encontra aguardando a cirurgia. Oramos pela vida da Amanda, que se encontra também aguardando cirurgia. Que o Senhor guie as mãos dos médicos, que o Senhor dê a eles saúde plena, em nome de Jesus Cristo, e não somente saúde física, mas saúde espiritual, que eles possam sair dessa situação melhores do que entraram. Em nome de Jesus, oramos também por esta nação. Já te agradecemos pela libertação desta nação. Pedimos, papai querido, perdão para esta nação. Perdoa este povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, traz avivamento espiritual a esta nação. Traz, Pai querido, avivamento bíblico a esta nação. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos pelos nossos familiares. Oramos pela nossa família da fé, espalhada em todo o mundo, ainda que geograficamente, mas unidos pela mesma fé e pela mesma esperança. Nós te pedimos em nome de Jesus, derrama sobre estes a tua graça, a tua misericórdia, a tua paz e a tua esperança. Em nome de Jesus, que seja repreendido todo o mal, não somente neste lugar, mas também sobre nossos familiares, sobre a nossa família da fé. Pai, nós te pedimos um pedido especial. Abra o coração do teu povo, do povo desta nação, do povo da nossa família, do povo desta cidade, para a tua palavra. Abra, Senhor, o coração de todos eles, para que a tua palavra possa entrar e permanecer. Em nome de Jesus Cristo, que seja repreendido todo o mal para a glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor permaneçam sobre vós. Que tenham todos uma excelente noite, um bom descanso, um retorno em segurança aos vossos lares. E que a paz, a graça e a misericórdia do Senhor Jesus permaneçam em vossos corações. Que Deus os abençoe ricamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Agora é a hora das crianças tomar a ceia delas, né? E hoje o vinho é para Érica, viu? O mês passado foi da Visão, esse mês é de Érica, o mês que vem a gente escolhe o próximo.